Olá a todos! É uma honra estar aqui hoje. Assim como você, eu também tinha medo de falar em público. Mas não se preocupe, todos nós enfrentamos o medo. Mas a fé nos permite transformar essa insegurança em amor poderoso que muda vidas. Um potencial que não espera, uma voz que precisa ser ouvida. É a certeza inabalável de que a minha vida está sob o poder e a direção de Deus. O poder da oratória, com inteligência emocional, abrirá portas inimagináveis. Minha vida mudou completamente. E a sua também pode mudar. E a sua também pode mudar. Juntos, vamos despertar o orador magnético, seguro e admirável que existe em você. Você tem o poder de ser um orador de elite. Orador de Elite will help you. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula da nossa mentoria Códigos da Influência Protocolo 3As. Eu vou começar me apresentando, lembrando que todo o material que for tratado aqui nessa primeira aula vai ser encaminhado para todos vocês, tá? Então já vou discorrer rapidamente aqui sobre o meu currículo para que vocês possam me conhecer também através das minhas conquistas. Meu nome é Manuel Chaves, sou orador de elite, mentor de autoridade e transformação. Sou reconhecido como um dos maiores especialistas em oratórias e vendas e inteligência emocional do Brasil. A minha autoridade é sustentada por uma carreira multifacetada de sucesso e um impacto comprovado na vida de milhares de pessoas e empresas. As minhas credenciais e expertises que são incontestáveis, sou autor do livro Orador de Elite, obra que dá nome à missão que estabelece o padrão de comunicação de impacto. E também autor de Demitindo Chefes, Contratando Líderes e Depressivamente, demonstrando profundidade e alcance em temas de liderança e superação. Metodologia comprovada, desenvolvi o revolucionário Protocolo 3As, um sistema proprietário que impulsiona a comunicação e a performance dos meus alunos. Experiência corporativa muito sólida, minha trajetória inclui vasta experiência como empresário e em cargo de gestão e em gigantes do mercado como Volvo, MetLife, garantindo que os meus ensinamentos são baseados em prática e resultados reais do mundo corporativo. Como impacto nacional, já capacitei mais de 300 turmas e atendi mais de 100 empresas e treinei pessoalmente mais de 15 mil pessoas em todo o Brasil, estabelecendo um legado de transformação em comunicação e performance. Seguindo a minha trajetória de orador de elite, uma trajetória de palco e mídia, desde a minha ascensão noticiada em 2012 pelo Correio Brasiliense como a revelação do humor nacional, construí uma forte credibilidade na mídia com mais de 500 apresentações em palcos e teatros. Minha rara habilidade de improvisar e conectar com todos os públicos me levou como convidado de programas de grande audiência, como De Noite com Danilo Gentili e Maratona do Humor com Ana Hickman. Esse, inclusive, foi campeão do concurso de humor. Em 2019, canalizando o meu talento cênico e poder de comunicação para um propósito maior, fundei o Orador de Elite. A minha proposta é única, usar a alegria e a inteligência emocional para criar treinamentos que são absolutamente potentes e transformadores. A força na superação. Tenho muito orgulho disso, gente. De verdade, muito orgulho. E vocês também terão de vocês, se não já tem. Se não tem, é bom que tenha. A confiança transcende a técnica. A minha confiança reside na minha capacidade de transformar a adversidade em sabedoria. Após enfrentar perdas pessoais profundas, incluindo a do meu filho e a da mãe das minhas filhas, Manuela e Luísa, minha paixão por ajudar o próximo se intensificou. Meus treinamentos são hoje reconhecidos por oferecer uma dimensão de cura e transformação que enriquece e transcende qualquer entendimento técnico. Confia em mim, confia em Manuel Chaves, um mentor cuja autoridade é construída sobre resultados, experiência corporativa de elite, reconhecimento midiático e uma inspiradora história de vida que prova que a comunicação mais poderosa é aquela que vem da autenticidade e principalmente da superação. A sua jornada começa agora. Juntos, vamos despertar o orador magnético, seguro e admirável que existe em você. As aulas serão gravadas. Naturalmente, em alguns momentos eu estarei aqui com meu rostinho aparecendo para todos. Em outros, eu vou colocar na tela as teorias para que vocês possam acompanhar também, visualizar aquilo que eu estou falando. Eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir construir algo bem legal juntos. Certo? O outro compromisso, óbvio, é com o pagamento de todos. Então, as pessoas que fizerem um pagamento aí, mandem um comprovante para mim ou apenas me informem que fizeram um pagamento para eu consultar e a gente seguir o nosso combinado. Da minha parte, eu darei 120% da minha capacidade e eu espero que vocês recebam esse treinamento também com mais do que a capacidade que vocês conhecem nesse momento. Como eu sempre digo, o Orador de Elite é um treinamento muito honesto. E para essa mentoria, eu estou querendo fazer uma coisa bem diferente com todos vocês, porque eu entendo
que antes da oratória vem muitas outras coisas que podem nos capacitar para que a gente consiga realmente se tornar um orador de elite. Então nós vamos falar sobre bloqueios emocionais, nós vamos falar sobre técnicas de respiração e também entender qual é o objetivo de cada um de vocês para que a gente consiga sair do ponto A para o ponto B. O ponto A é o ponto que vocês estão agora, então para isso eu já quero que vocês peguem um caderninho aí e anotem quais os 3 pontos de maior dificuldade na sua comunicação hoje, para que a gente possa trabalhar juntos e individualmente, de acordo com a necessidade de cada um, para entender o que de fato faz com que você esteja bloqueado, o que esteja bloqueando a sua comunicação, trabalhar esses aspectos para que depois a gente consiga dar mais vazão à voz, para que a gente consiga transformar você em um produto mais qualificado para o mercado de trabalho e até mesmo para a sua vida pessoal. Então, peguem um caderno, já anotem os 3 maiores pontos de dificuldade que vocês têm, para que eu possa construir junto com vocês uma forma de trabalhar esses 3 pontos e a gente conseguir um êxito num tempo mais curto, certo? Outro ponto muito importante, nós vamos falar sobre respiração, nós vamos falar sobre técnica vocal, nós vamos falar sobre postura corporal, vamos entrar nas vozes e vamos entender de que forma que a nossa mensagem pode chegar às pessoas que nós desejamos que chegue. Para isso, também é necessário vocês anotarem nos caderninhos de vocês qual é o seu verdadeiro objetivo hoje com a comunicação. Ah, Emanuel, o meu objetivo hoje com a comunicação é melhorar o meu relacionamento em casa. O meu objetivo com a comunicação é conseguir um cargo melhor, trocar de profissão, me comunicar melhor com a câmera para as redes sociais. Tudo isso vai virar um produto muito letal, um produto muito assertivo que a gente vai dar o nome que vocês quiserem. Por enquanto, a gente vai dar o nomezinho de cada um de vocês. Então, sejam muito honestos com isso. Não adianta também colocar aí no caderninho de vocês um objetivo que não é o objetivo real que vocês desejam para esse momento. Lembrando que essa transformação é uma transformação garantida, que nós vamos fazer ela no menor tempo possível. Então, quanto mais honestos vocês forem consigo, melhor será para todos nós. Estou muito feliz que todos vocês estão aqui e vão participar desse treinamento. Sem dúvida nenhuma, será um divisor de águas para todos vocês e vocês sairão muito mais fortes daqui, beleza? Muito obrigado pela confiança e ó, pau na máquina! Pessoal, vamos começar falando por glosofobia. O que é glosofobia? Glosofobia é o medo irracional e patológico de falar em público. É aquele medo do julgamento. Embora muitas pessoas acreditem que tenham a tal glosofobia, na verdade elas confundem com o receio de julgamento. Então a glosofobia, digamos que é uma coisa mais avançada, é um pânico ao invés de um medo de falar em público. E mesmo na glosofobia, a melhor forma, a única forma, não a única, mas a melhor forma de tratar a glosofobia é um curso de oratória. Um curso de oratória em que você se provoque. Pessoal, não existe uma outra forma mais segura de vencer qualquer tipo de medo de falar em público do que treinando. Para você treinar a oratória, antes você precisa entender alguns conceitos muito básicos, assim, sabe? Conceitos básicos mesmo. O primeiro deles é o que eu vou falar. Para você saber o que você vai falar, você precisa entender algumas coisas. Se pergunte para quem eu vou falar, por que eu vou falar e em qual ambiente eu vou falar. Posto isso, você vai estruturar uma mensagem com início, meio e fim. Simples assim. Para quem eu vou falar, por que eu vou falar e aonde eu vou falar. Tudo isso vai te deixar numa zona muito mais segura do que a zona, obviamente, do desconhecido. Ah, eu vou falar para um público de 50 pessoas sobre um tema XYZ e esse ambiente é um ambiente em que as pessoas estarão sentadas, são executivos, a forma de me comunicar com eles é uma forma mais direta, então eu não vou poder usar muitos jargões, eu não vou poder usar muitos vícios de linguagem. Aliás, o vício de linguagem é importante que você não use em momento algum, mas no final do curso, sem dúvida nenhuma, vocês já não terão mais os vícios de linguagem, que são absolutamente normais. Tipo, Geralmente a gente inclui os vícios de linguagem quando a gente precisa incluir uma vírgula, quando a gente precisa respirar. Tanto que o melhor exercício para vencer os vícios de linguagem é respirar.
Então, para que você tenha uma oratória acelerada, antes você precisa ter uma oratória muito cadenciada. A oratória cadenciada é aquela que você vai colocar as palavras com uma respiração maior, com um tempo de dicção maior, você vai degustar cada palavra que sai da sua boca, para depois você conseguir falar de forma acelerada. Falar de forma acelerada alcança a todos? Definitivamente não. Mas é um recurso extremamente importante para você dar mais atenção, para o público te dar mais atenção durante um discurso. Então existe essa postação vocal que você pode ficar brincando com ela. Você, quando tem um pouco menos de atenção, você fala de forma mais acelerada, você fala com um tom de voz um pouco mais alto, de forma que as pessoas voltem a atenção para você no momento que, de repente, a atenção pode dar aquela baixada, o que é absolutamente também normal na oratória, tá? Mas, vamos lá. Mas, como eu falarei disso apenas mais para frente, lembrando que todos os exercícios eu vou passar para vocês, o material estará disponível para todos vocês. Vamos fazer um exercício básico aqui, ó, que ele melhora bastante a nossa dicção, ó, dicção, que é o exercício de você passar a língua fazendo uma volta completa na boca por dentro, obviamente, né? 10 vezes para a direita, 10 vezes para a esquerda. Isso melhora absurdamente a sua dicção. Fazendo esse exercício aí, pelo menos uma vez ao dia, você já vai notar a sua dicção melhorar absolutamente. Ele é exatamente assim, ó. Dez vezes para a direita e 10 vezes para a esquerda. O outro exercício, que também é muitíssimo importante para a sua comunicação, para as expressões faciais, e que também trabalha a mandíbula, é o exercício do beijinho e do sorriso forçado. Você faz uma careta super feia, mas vale muito a pena. Ele é muito bom também, principalmente para você usar minutos antes de falar. Que é assim, ó. Certo? Outro exercício de controle que é muito bom, é um exercício de Outro exercício que é muito bom, que é para respiração, vai diminuir a sua ansiedade consideravelmente antes de você subir no palco. Acreditem, isso diminui muito o potencial glosofobia. Com esse exercício de respiração, você já vai subir com o seu cérebro mais oxigenado e já manda imediatamente para o seu cérebro a mensagem de que você está pronto para romper, para falar. Ele diminui drasticamente a ansiedade. Você vai respirar, você vai inspirar por 4 segundos, segurar a respiração por mais 4 segundos, soltar por 6 segundos, segurar por 4 e repetir o processo por 6 vezes. Ele é assim. Pensa num exercício poderoso. Poderoso. E aí eu vou passar para vocês também alguns trava-línguas para vocês já saírem dessa primeira aula com exercícios práticos para fazer já em casa. E não deixem de fazer isso, tá, pessoal? Por favor, não deixem de considerar essas informações. Gente, um ponto muito importante na oratória, principalmente nos meus cursos, isso é uma bandeira que eu não abandono. Eu respeito o DNA de cada indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Emanuel, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós vamos formatar uma comunicação que já tem a ver com a sua história, para que a gente consiga ligar o seu passado, trazer o seu passado para o presente, de forma que a gente consiga levar para as pessoas uma comunicação no futuro que seja verdadeiramente impactante. É claro que dentro desse processo nós vamos eliminar vários pontos cegos, alguns vícios de linguagem, se não todos, e lapidar você para que você consiga construir uma comunicação de autoridade. Autoridade dentro do teu objetivo, não do meu. Por isso, o respeito ao DNA. O que é muito importante na comunicação é a verdade. Os corações verdadeiros se conectam com os corações verdadeiros. A plateia, o seu público, percebe quando você é de mentira. Quando o que você está falando
não condiz com a verdade. A plateia não está querendo que você chegue, ou o seu público não quer que você vomite tudo que você conhece, que seja aquele cara chato e prolixo, que tem muito, que gosta, principalmente quando bebe, assim, que gosta de mostrar autoridade através dos seus certificados, dos seus conhecimentos técnicos. Não. Eu vou ensinar vocês a serem pessoas magnéticas, a se conectarem emocionalmente com os outros, obviamente, através da oratória. Mas a oratória não é só sobre você chegar e falar as palavras rebuscadas que todo mundo vai achar o máximo. Não, definitivamente não. Você vai se conectar através da sua história, através do seu aprendizado e de que forma você vai se comunicar com o mundo. A oratória estará ligada exatamente à sua pessoa. Essa pessoa se comunica assim. Eu quero que você se torne uma pessoa magnética. Sabe aquela pessoa que abre a boca e as outras pessoas que estão próximas gostam de ouvir? Sabe, é prazeroso ouvir você. Então, eu não posso trabalhar inicialmente somente a oratória. Nós vamos trabalhar a postura corporal, nós vamos entender como é que a gente se conecta com as pessoas, nós vamos entender quais são os bloqueios que estão nos limitando a entregar a informação que a gente deseja. Então, tudo isso nós vamos abordar de forma muito cirúrgica, respeitando a individualidade de cada um de vocês. Mas, porém, nada disso, absolutamente nada disso vai fazer nenhum sentido se vocês não se esforçarem para além da mentoria, treinando em casa, ensaiando o discurso, inclusive na frente do espelho. Para isso é muito importante que vocês saibam exatamente quem vocês são, de onde vocês vieram e para onde vocês vão. É isso. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Isso é o primeiro passo para criar o seu CPF na oratória, o seu DNA, a sua impressão digital. A sua comunicação nunca será igual à comunicação de ninguém. Você terá o seu jeito próprio de falar, convencer, persuadir, conquistar, empatizar, convencer e todas as outras coisas que vocês possam imaginar. A oratória ela tem um poder absoluto em te levar do ponto A para o ponto B num intervalo de tempo muito curto. Muito curto. E vocês vão dominar isso. E ao final desse treinamento, vocês vão sair daqui, ó, absolutamente transformados. E como estamos falando de emoções, mais um ponto muito importante é que vocês, senhoras e senhores, sejam, primeiro, excelentes comunicadores dentro das suas casas, com as suas famílias. A primeira plateia, o primeiro público que vocês precisam se comunicar muito bem é com as suas pessoas, com os seus, com a sua casa. Esse é o maior ministério da sua vida. Eu tenho absoluta certeza que todos nós temos os nossos pontos cegos, os nossos pontos de dificuldade quando se trata de família. Às vezes a gente tem tanta intimidade com eles que a gente reage de uma forma diferente, a gente explode de outra maneira, e eu tenho absoluta certeza que não é isso que nós queremos. Então, eu sugiro, do fundo do meu coração, com toda a importância do mundo, que vocês olhem nos olhos mesmo, dos seus, daqueles que vocês amam, por alguns minutos. Sabe, não diga nada, apenas olhem. Façam esse exercício diário, apenas olhem. Vocês vão se surpreender com o magnetismo disso. É algo muito simples, assim, um exercício muito simples, mas que ele revela algo muito poderoso. É muito magnético isso. Você vai começar a perceber o que as pessoas sentem, como elas se comportam e como você consegue se conectar com a linguagem não verbal. A partir daí, vocês podem usar também a técnica do espelhamento. Façam isso com suas esposas, com amigos, primos, não importa, com quem vocês quiserem. De parar 2 minutinhos na frente deles e espelhar os gestos. Isso é um exercício que quanto mais você pratica, mais forte fica a sua comunicação em cima do palco. Então, para se conectar com as pessoas, é muito importante que você faça essas coisas muito simples que vão tornar a sua comunicação uma comunicação muito poderosa. Sobretudo no mundo de hoje em dia, o mundo ele está desconectado, absurdamente desconectado. Então, senhoras e senhores, não se enganem. A habilidade que será muito procurada em um futuro muito próximo, aliás, já é no presente, mas sobretudo no futuro, é a habilidade de se conectar. Como eu já disse isso em vários vídeos, nenhuma inteligência artificial no mundo, por mais forte que ela seja, ela não terá essa
essa percepção aguçada que o ser humano tem de poder se conectar com as emoções. A oratória começa pela conexão com as emoções. Você precisa de se auto-perceber, como eu disse anteriormente, né? Quem eu sou, para onde eu vou. Você precisa saber quem você é, precisa saber quais são as suas maiores dificuldades, precisa saber qual é a parte ruim que existe em você, porque todos nós temos, para que a gente consiga trabalhar essa parte ruim e você consiga praticar também a escutatória. Escutar. Escutar. Quando você escuta, você sabe o que a pessoa precisa ouvir. Por isso que eu sempre digo, domina a negociação quem mais pergunta. Para perguntar, a gente precisa ouvir. Não adianta falar, a pessoa depois abre a boca quando você fecha a sua boca depois de muito tempo. Ela fala e você já está pensando no que vai dizer depois que ela fechar a boca. Quando, na verdade, você não está nem observando o que de fato ela está te dizendo. E, principalmente em casa, a linguagem não verbal é a linguagem mais falada no nosso lar. É aquela percepção que a gente tem da pessoa estar chateada e não falar. E, às vezes, a gente vai até o limite. Para a pessoa já chegar nesse nível de expressão é porque ela já tolerou algumas coisas que nós não percebemos por não participar, por não olhar, por não trocar aquela ideia genuína, sabe? Eu estou aqui. Uma vez um amigo meu me falou um negócio que eu achei muitíssimo interessante. É uma frase meio desconexa, assim, mas poderosa, que é: uma vez estando, esteja. O que ele quis dizer com isso? Que quando você estiver com alguém, estiver presente em algum lugar, estiver na companhia de alguém, esteja presente de corpo e alma. Esteja presente de corpo e alma. A parte de verbalizar o que você quer para gerar o resultado que você deseja é a ponta do iceberg, é o objetivo final. Imagina que você está mirando num alvo de 100 metros e aqui nós estamos num treinamento e a gente primeiro vai acertar 100 metros fora do alvo. Então, a parte em que nós vamos nos comunicar com o objetivo de conseguir o êxito, de lograr êxito, de conseguir convencer, conseguir o resultado que a gente deseja, é o final. É o final. Um orador de elite, ele é uma pessoa que se conecta com as emoções sem precisar abrir a boca. O orador de elite, ele é um cara de autoridade, ele é um cara foda. Ele é um cara absolutamente foda. E um cara foda tem que ser um homem foda, tem que ser uma mulher foda, tem que ser foda com o sobrinho, tem que ser foda com os filhos, tem que ser foda com os pais, tem que ser uma pessoa disponível, tem que ser o voto de Minerva, tem que ser a pessoa que vai trazer as emoções para racionalidade, sabe? Aquela pessoa que vai direcionar as outras pessoas para que elas consigam alcançar também os seus resultados. Um orador de elite é um líder, ele é um líder. E para ser um líder, a gente tem que ser humilde, a gente tem que reconhecer que nós verdadeiramente somos muito bostas em várias coisas. Essa é a verdade. Nós somos muito bostas em várias coisas. E nós precisamos construir uma relação de confiança conosco. Eu preciso ser honesto comigo para que eu possa transformar as pessoas. A oratória ela foi criada a partir de uma tríade: ethos, pathos e logos. Todos vocês sabem o que é ethos, pathos e logos? Ethos é a credibilidade, pathos é a conexão e logos é a razão. Ethos, credibilidade, pathos, conexão e logos é a razão, é a lógica. Vou disponibilizar um material que é super interessante, de algumas manhinhas assim que são muito legais na oratória. Eu vou trazer aqui para vocês, ó, metáfora, hipérbole, shock value, ancoragem, proxêmica. Cara, essas coisinhas, elas mudam o jogo. Eu vou passar para vocês tudo formatado para que vocês estudem isso verdadeiramente em casa, para que fortaleça ainda mais o discurso de vocês. Gente, eu tô falando sério. Quando a gente começa a entender de oratória, quando a gente começa a entender que oratória tem mais a ver com conexão do que palavras bonitas, é sério. O jogo muda de uma forma que a sua autoridade... o seu pathos, né? A sua autoridade, ela é construída de uma forma irrefutável. É impossível você não se tornar uma pessoa agradável, porque a gente realmente se torna um imã, sabe? Algo magnético.
As pessoas gostam de ouvir quem consegue estruturar um discurso com início, meio e fim, com uma lógica, com uma conexão emocional. Quando a gente consegue estabelecer alguns ganchos assim que trazem a pessoa para uma reflexão profunda. E isso aí só os oradores mais poderosos do mundo que conseguem fazer esses discursos maravilhosos. Mas todos eles, não se enganem, têm técnicas. Mas essas técnicas elas vão ser tão naturais para vocês com o tempo que vocês já vão usar isso sem nem saber que já estão utilizando uma técnica que vocês aprenderam. Então, vou disponibilizar aí o material para todos vocês. Pessoal, muito importante, tá? Evitem a todo custo abrir os questionamentos, as perguntas no discorrer da sua palestra ou do seu recado, para que você não tenha uma surpresa negativa. Caso você não tenha total domínio do assunto, abra as perguntas no final, de modo que você consiga responder as perguntas que você sabe. E a diquinha, as perguntas que você não sabe, é você dizer claramente, olha, como o tempo está mais curto hoje, eu vou te mandar essa pergunta, depois eu anoto seu telefone, eu te mando a resposta dessa pergunta, ou depois eu te procuro. E se você não souber, de forma nenhuma, pode ser sincero. Olha, eu confesso que eu não tenho a resposta que você está me pedindo agora, mas eu vou estudar sobre isso, eu vou ver qual é a resposta que melhor agrada a você e vou te mandar assim que possível. Beleza? E mande, tá? E dê o retorno. Vamos agora falar de 7 passos para um discurso poderoso e inspirador. Um discurso poderoso e inspirador pode transformar vidas, mudar percepções e criar impactos duradouros. Explore as etapas essenciais para dominar a arte da oratória e comunicar as suas ideias com eloquência e paixão. Aquilo que a gente já vem falando desde o início aqui do nosso módulo. Passo 1, prestem bem atenção, gente. Eu vou mandar esse material para vocês, mas quem quiser tomar nota também, acho que é bacana. Eu não sei vocês, mas eu funciono muito bem com esse negócio de anotar, colocar os principais pontos e discorrer sobre o assunto, sobretudo aqueles que são mais relevantes. Passo 1, defina o seu objetivo. Prestem bem atenção. Comece definindo o objetivo central do discurso, determine o que você deseja alcançar com as suas palavras. É persuadir, informar, inspirar, entreter. A clareza do objetivo guiará todo o processo de construção do discurso. Lembra que eu falei aqui sobre para quem eu vou falar, o que eu vou falar? É exatamente isso. Eu preciso entender qual que é o público, qual é o meu público, as pessoas que irão me assistir, para saber qual é o tipo de recado que eu tenho que passar, saber como vou persuadir e até mesmo como vou me comportar e me vestir. Informar, compartilhar os seus conhecimentos, apresentar os dados e esclarecer um tema específico. Inspirar, motivar o público, despertar as emoções e gerar um sentimento de esperança ou propósito. Entreter, cativar o público, divertir e proporcionar uma experiência agradável. Nessa parte aqui, então vamos lá, ó, persuadir, informar, inspirar e entreter. Esse entreter, inclusive, ele pode participar de todos os momentos. Ele pode participar do momento da persuasão, ele pode participar do momento da informação e também participar do momento da inspiração. O entretenimento ele vai muito do que tem no seu DNA. É aquele gancho que você pega para além do que você preparou para deixar a plateia mais confortável, para deixar o seu público mais afim do que você vai passar. É aquela piada na hora certa. Veja bem, tem uma diferença entre o engraçado e o engraçadinho. O engraçado é aquela pessoa que consegue fazer um link entre o assunto que está sendo abordado e uma piada para poder tirar as pessoas daquela zona de conforto, se ajeitarem melhor na cadeira para prestar mais atenção. Então, putz, eu acho sensacional esse recurso cômico. Passo 2, conheça o seu público. Já adiantei isso. Compreender o seu público é crucial para adaptar o discurso à realidade e interesses. Investigue seus valores, conhecimentos prévios, expectativas e nível de familiaridade com o tema. Adapte-se à sua linguagem, exemplos e tom para conectar com a sua audiência. Então aqui, o que vocês vão fazer? O que é conhecer o público? Aquilo que eu disse, né? Vocês vão saber em que tipo de empresa eles trabalham, qual que é o tipo de trabalho que eles fazem, qual que é a expectativa que eles têm em relação à sua palestra, como está o momento dessas pessoas dentro da empresa, a idade média das pessoas, o nível de conhecimento que eles têm até para você conseguir adaptar a sua linguagem, porque às vezes você prepara um curso, prepara um tema, prepara uma palestra legal, que você vai ter que se adaptar, ou para fazer uma palestra com mais técnica, para esticar um pouquinho mais o sarrafo, ou descer um pouquinho mais quando o nível de conhecimento das pessoas é mais abaixo do que aquilo que você se preparou, mais para chão de fábrica, etc. Ou mais abaixo mesmo do nível que você se preparou. E as expectativas, claro, é para você saber se o discurso vai ser formal, informal, inspirador, informativo,
Porque às vezes, por exemplo, você vai pegar uma galera de TI, vai dar uma palestra para essa galera de TI ou vai falar com uma galera de TI, não adianta você querer pagar de inspirador porque não vai funcionar dessa forma. Então você vai fazer uma coisa mais informativa, mais técnica, mais formal, às vezes. Passo 3. Estruture o seu discurso. Organize as suas ideias de forma lógica e coesa para garantir clareza e fluidez. A estrutura clássica de introdução, desenvolvimento e conclusão é um guia valioso para criar um discurso memorável. Então aqui na introdução, é o momento que você vai captar a atenção. O ideal aqui é que você já tenha um gancho muito forte, você traga uma informação de um dado diferente. Por exemplo, uma situação hipotética, tá? Vocês sabiam que 85% de vocês faz tal tarefa da forma errada e não sabia? E isso é uma informação que já prende o público logo de início. Então a introdução é a capa do seu livro. É aquele momento que você vai captar a atenção e que as pessoas vão ter aqueles segundos para avaliar esse cara é bom ou esse cara não é. Óbvio que mesmo eles avaliando que você, na visão deles, que você não seja bom, você tem totais condições de reverter a situação no discorrer da sua palestra ou do seu recado. Porém, ter um início avassalador já bota logo o pé na porta, entendeu? Já mete os pés no peito e fala, cara, esse cara aqui sabe o que tá falando. Já demonstra logo a autoridade, já mostra que o cara é bom, que o cara é seguro. O resto, meu amigo, é tranquilinho. Eu digo pra vocês do fundo do coração, os primeiros minutos, isso desde a época que eu faço comédia, desde quando eu fazia comédia lá atrás. A primeira piada, ela tinha que entrar. Não tem essa. Ela tinha que entrar. Porque a primeira piada, ela era o meu cartão de visita. Se eu errasse a primeira piada, se a galera não risse, o meu trabalho ia ser muito maior. Ao passo que se eu acertasse, acabou. Aí eu já começava a tirar o peso. Sabe aquele negócio de jogar uma final de campeonato, que é um clássico, você já chega no primeiro minuto e mete um gol, joga a pressão para o adversário? É exatamente isso. A sua introdução, ela tem que ser matadora. Então você prepara um ponto alto da sua apresentação logo para o início. Por isso que você respira, se prepara, faz aquela conexão com a emoção que você deseja levar, ouve a música que vai te levar para aquela emoção que você vai passar para a plateia, tem aquele seu momento ali de vestiário, já que eu falei de futebol, de concentração, de meditação, de oração, enfim, para quando você chegar, a primeira coisa, subiu no palco, pé na porta. Participei da reunião, pé na porta. Levantei a mão para falar primeiro na reunião, pé na porta. Pé na porta sempre. Na hora que você abrir a boca, todo mundo tem que prestar atenção. E quem não prestar atenção ficar se perguntando, cara, por que eu não ouvi esse cara? Coragem, coragem. Pé na porta. Prepara o melhor logo de início. Desenvolvimento. Aqui o desenvolvimento, obviamente tudo isso é preparado, mas a forma como o desenvolvimento vai acontecer vai depender muito dessa introdução, dessa capa de livro, dessa primeira pancada que você já vai dar. Então, no desenvolvimento é a parte que você vai apresentar os seus argumentos, as suas evidências, exemplos e anedotas para sustentar as suas ideias. Aqui nas anedotas, você vai contar aquelas historinhas mais pessoais, isso vai te deixar um pouco mais íntimo da plateia, vai passar para o seu público aquela sensação de que as pessoas já te conhecem. Emanuel, você está falando muito para palestra. Quando eu falo palestra público, dá na mesma, tá? A diferença é só o local que vai apresentar e o número de pessoas e também, às vezes, o tema. Mas o recado é o mesmo, a mensagem é a mesma, você tem que ser sempre bom no começo, fazer um desenvolvimento legal, uma conclusão boa, independente da mensagem que você tenha para passar. Reforce os pontos principais, isso já na conclusão. Então, 1, introdução, 2, desenvolvimento e 3, conclusão. Reforce os pontos principais, deixe uma mensagem memorável e inspire ação no público. Aqui, meu amigo, é quando a pessoa vai lembrar de você ou não. Aqui, você começa com o início matador, faça o seu desenvolvimento, faz o seu discurso feijão com arroz, sabe? Vai no tempo, se você se preparou para fazer uma palestra de 30 minutos, então você vai fazer em 28. Cara, faz o seu negócio feijão com arroz, de modo que você consiga fazer uma introdução boa, um desenvolvimento e uma conclusão. E muito cuidado para na hora do desenvolvimento não se empolgar, não ser prolixo demais e achar que está tirando onda, que está mandando ver, dar 52 exemplos sobre uma mesma mensagem, você vai acabar se tornando prolixo, as pessoas vão acabar achando que você se acha o sabichão, vão perder totalmente o interesse no seu recado, na sua palestra, no desenvolvimento que você está passando, e aí, meu amigo, na conclusão é água. Conclusão é água. Então, o desenvolvimento aqui, você tem que se preocupar em ser
o mais arroz com feijão possível. Imagina um caminho cheio de curvas, cheio de pontes, atalhos. Cara, faz o reto. Nem o atalho e nem a curva. Faz o seu caminho reto. A sua palestra tem que ser o caminho reto. O máximo que pode acontecer é nessa linha reta ela saltar verticalmente para cima e para baixo pelos seus momentos de mais empolgação, de levar mais harmonia, de levar mais empolgação para a plateia. Então, conclusão, você vai reforçar os pontos principais, até porque na conclusão, quando você reforça os pontos principais, você vai querer dizer o seguinte: pessoal, então nessa palestra, no meu recado, eu disse o seguinte, isso, isso e isso. Você vai garantir que as pessoas que estão te ouvindo, elas... Você vai confirmar, você vai validar com essas pessoas que a sua mensagem entrou na cabeça dela, entrou na mente dela e o seu recado foi passado. Deixe uma mensagem memorável e inspire a ação no público. Inspirar sempre que for possível. Às vezes, a inspiração está só em você dar o seu recado e ponto final. Não se empolga. Se é uma reunião de trabalho, faz o teu bonitinho, deixa uma mensagem. O ideal, quando é uma reunião de trabalho, é que você deixe uma interrogação nessa conclusão. Você vai discorrer o assunto, você vai mandar bem, perdão, e no final você vai questionar, levantar um questionamento que seja de senso comum, mas que as pessoas, sobretudo as que estão acima de você, pensem: cara, esse cara é inteligente. A pergunta que ele fez faz sentido. Ficou claro, pessoal? Então falamos agora do passo 3, vamos para o passo 4. Utilize a linguagem clara e acessível. Lembra que eu falei sobre pegar a linha reta? Feijão com arroz? É exatamente isso. A linguagem precisa ser clara, concisa e acessível ao seu público. Evite jargões técnicos, termos complexos ou frases muito longas para você não se tornar prolixo, como eu falei. Utilize palavras que todos entendam e expresse as suas ideias de forma direta e impactante. A melhor forma de ser impactante é ser direto. Direto. Impostação vocal, postura, segurança. Isso é o que deixa a palestra impactante. Isso que deixa a sua mensagem impactante. Não tem nada a ver com você sempre ser inspirador, com você deixar mensagens reflexivas. Isso, com certeza, é um plus. Mas, para ser impactante, você precisa ser direto e seguro. Simplicidade. Priorize frases curtas e palavras de uso comum. Clareza. Explique conceitos complexos de forma clara e objetiva. Concisão. Evite redundâncias e informações desnecessárias. Não seja o chatão prolixo. Passo 5. Incorpore histórias e exemplos. Exemplos e histórias concretas tornam o discurso mais interessante e memorável. Utilize narrativas que conectem com a experiência do público, tornando as ideias mais tangíveis e relevantes. Exemplo. 1. Histórias pessoais. Experiências pessoais que ilustram o seu ponto de vista. As anedotas que eu falei lá atrás. Histórias curtas e divertidas que engajam a audiência. Lembra que eu falei da galera, se ajeitar aqui na cadeira para prestar atenção? Quando o pessoal está prestando atenção e inclinando para você, significa que você, mais uma vez, descobriu um ponto alto da sua apresentação e que você pode aproveitar essa janela de oportunidade e sentar o bambu que a galera está gostando do que você está falando. Exemplos concretos, casos reais que demonstram a aplicação prática das ideias. Isso é muito legal. Você exemplificar as coisas que você está falando te dá ainda mais autoridade. Passo 6. Pratique e aperfeiçoe a sua apresentação. Gente, não tem jeito. Jogo fácil, treino difícil. Treino difícil, jogo fácil. A prática é fundamental para dominar a entrega do discurso. Ensaie em voz alta, sim. Cronometre o seu tempo. Identifique pontos de melhoria e trabalhe na sua postura, tom de voz e expressão facial. Isso é muito comum, principalmente no início do trabalho. Depois que você pega a segurança, naturalmente essas coisas aqui, esse passo 6, ele fica mais fácil. Você não precisa praticar tanto, porque você já vai pegar a manha e aí um abraço. É igual andar de bicicleta, aí fica fácil para dedéu. Ensaie em voz alta, garanta fluidez e naturalidade na sua entrega. Por que é legal você ensaiar, gente? Ou na frente do espelho, ou se filmar e depois analisar como está o seu tom de voz, como estão seus vícios de linguagem? Porque se vendo, você vai conseguir analisar exatamente quais são os seus pontos de melhoria e principalmente as palavras que você teve mais dificuldade para falar. Que aí vai ter aquela oportunidade de você exercitar essas palavras e conseguir falar com mais fluidez. Estou com um trava-língua danado em determinada frase, em determinada palavra. Coloque a canetinha na boca. Faz assim, ó, você coloca a canetinha na boca e fica praticando por 5 minutos. Batata, você nunca mais vai errar essa palavra.
Postura e tom de voz. Transmita confiança e entusiasmo através da postura da sua voz. Gente, autoridade. Ocupa o palco, ocupa o espaço que você tiver. Se você estiver sentado na cadeira, sente-se confortavelmente. Ocupa o espaço, sabe? Aquela confortada boa mesmo, sem ser folgado. Isso vai demonstrar já autoridade, as pessoas respeitam isso. Então, independente do lugar que você esteja, você consegue ocupar o espaço através da sua postura corporal e o ambiente através da sua voz e da forma como você coloca as palavras, principalmente aquelas que têm uma força maior, uma tônica maior. Expressão facial. Utilize a expressão facial para comunicar emoções e conectar com o público. Gente, se o recado é feliz, não fica de cara feia. Se o recado é feio, não faz cara feliz. Simples assim. As suas expressões faciais devem acompanhar o seu recado. Se não, na tora, imediatamente as pessoas vão perceber que você só tem o discursozinho controlado lá, que você foi lá, decorou e pronto. Não. Então, as suas expressões faciais devem sim acompanhar o seu recado. Passo 7. Engaje seu público com energia e paixão. Aqui a gente já está partindo para a finalização. Aliás, aqui já é a finalização. Transmita energia e paixão durante a apresentação. O entusiasmo contagia e inspira a audiência. Fato. Fato. Eu tenho muito essa pegada mais enérgica porque eu sei que isso funciona muito bem e o feedback imediato do público é gigantesco. É tão forte isso que se você errar, mas errar com convicção, ninguém vai dizer que você errou. Todo mundo vai achar que você está certo. É verdade isso. Utilize linguagem corporal expressiva, por exemplo, forte, fraco, sabe? Aproveita o seu corpo. Isso aqui é uma televisão absurdamente poderosa para você se conectar com o seu público, tá? Olhe para o público. Geralmente, se a plateia estiver dividida, faz aquele controle de olhar no centro, na esquerda, na direita. Vai ocupando todos os espaços. Coloquem essa palavra na cabeça de vocês, ocupar. A mensagem de vocês precisa ocupar qualquer que seja o ambiente. Energia. A energia se dá na modulação de voz, ritmo e gesticulação expressiva. Paixão. Aquele entusiasmo contagiante e aquela entrega convicta. Quando você fala com força, fala com paixão, que o olho chega, brilha. Engajamento. Interação com o público, perguntas e respostas e contatos visuais. Então, isso é muito legal. Quando uma pessoa, por exemplo, tem uma técnica que é muito legal da ancoragem, quando alguém do seu público levanta uma informação, por mais que essa informação não seja uma informação forte o suficiente para contribuir com o seu discurso, agradeça. Muito obrigado por você ter levantado esse ponto, é muito importante. Inclusive, isso me remete a um outro ponto que é interessante falar nesse momento. Então, obrigado por isso. Cara, isso aí já faz um rapport, já faz uma conexão com a galera que vai dizer, uau, o cara é legal, o cara é do bem, o cara é gente boa, o cara me ouviu. Isso é muito legal, tá? Seja a sua marca. Seja a sua marca. Você tem o seu DNA, que eu falei lá atrás, então aproveite esse DNA para criar a sua marca. Você é a coisa mais forte do ambiente. Conclusão. Deixe uma mensagem marcante e inspiradora. A conclusão do discurso deve sintetizar as principais ideias, reforçar a mensagem central e inspirar a ação no público. Utilize frases impactantes, citações motivacionais ou um chamado para ação, que em inglês eles falam do call to action. Chamada para ação que move o público a refletir e agir. Cara, deixar uma mensagem do tipo, pense sobre isso, pense nisso, utilize isso para sua vida. Eu tenho absoluta certeza que se vocês utilizarem isso na vida de vocês, vocês vão transformar o ambiente onde vocês convivem. Esse tipo de coisa que engaja ainda mais o público e faz com que a pessoa vá para casa lembrando do seu recado, lembrando da sua carinha, do seu DNA. Chamada para ação, incentive o público a tomar medidas concretas, que é o que eu falei agora, aplicar o aprendizado ou buscar mais informações. E a mensagem inspiradora, se possível, que aí é aquela cerejinha do bolo, deixe uma mensagem que inspire, motive e crie um impacto duradouro na vida do público. Então, recapitulando para finalizarmos essa parte. 7 passos para um discurso poderoso e inspirador. Passo número 1, defina o seu objetivo. Persuadir, informar, inspirar, entreter. Passo número 2, conheça o seu público, lembra a idade, interesse, nível de conhecimento, expectativa, como eu vou me vestir, como eu devo me apresentar. Passo número 3, estruture o seu discurso, início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Passo número 4, utilize linguagem clara e acessível. Lembra? Linha reta, simplicidade, clareza e concisão. Passo número 5, isso. Incorpore histórias e exemplos, histórias pessoais, anedotas e exemplos concretos.
Passo número 6, pratique e aperfeiçoe a sua apresentação. Treine para na hora que você falar, mamão com açúcar. Passo número 7, engaje o seu público com energia e paixão. Isso aqui é aquela cerejinha do bolo que você vai deixar energia através da modulação de voz, paixão, o brilho nos olhos, a forma como você fala, o engajamento, deixar aquela mensagem para o público com uma interação, perguntas, respostas, de forma que a pessoa consiga praticar esses exemplos na própria vida. Chamada para ação, que incentiva o público a tomar medidas concretas, aplicar o aprendizado e buscar mais informações. E a mensagem inspiradora, se for possível, para deixar o pessoal lembrando muito da sua marca, da forma como você falou o seu recado. Seja a sua marca. Dominar a arte da oratória exige dedicação e prática constante. Com planejamento, preparação e paixão, você pode construir um discurso memorável e inspirador que deixe uma marca indelével na mente do seu público. Beleza? Show de bola! E para arrematarmos essa nossa primeira aula da mentoria, eu bolei aqui um relatório de estudo bem completo, bem legal, mas ao mesmo tempo muito didático, e também bolei através da inteligência artificial uma espécie de podcast aí que eu vou falar sobre esse material e depois vou colocar esse áudiozinho de 6 minutos aí para vocês também no material, que ele vai tratar esse próximo tema que eu vou colocar, esse próximo material que eu vou falar agora, de uma forma muito legal. O relatório de estudo completo de oratória e retórica avançada. Esse é um documento que eu fiz, tá, gente, que consolida os conceitos, técnicas e pilares da persuasão discutidos, fornecendo um guia estruturado para a excelência na comunicação em público. Oratória, a arte de falar em público de forma estruturada, clara e eficaz, visando informar, influenciar e entreter. O foco aqui é na execução, na entrega do discurso, voz, postura, gestos. Então, a oratória é o conjunto de tudo que nós falamos anteriormente. A retórica é o campo de estudo que abrange a arte de construir os argumentos, é a sua retórica. A sua mensagem, o campo de estudo que abrange a arte de construir argumentos e a linguagem de forma persuasiva e convincente. Então, a retórica é o recheio, tá? Aqui o foco é na preparação da estrutura lógica, linha reta e emocional da mensagem. Falamos também sobre glosofobia, que é o medo ou ansiedade intensa em falar em público. O domínio das técnicas ajuda e muito a controlar e mitigar esse medo, transformando-o em energia. Então, com as técnicas corretas, com o estudo, com os cursos de oratória, com a mentoria que vocês estão fazendo, por exemplo, a glosofobia é um termo que definitivamente não vai fazer parte da vida de vocês, senhoras e senhores. Vícios de linguagem, palavras ou sons repetitivos usados para preencher pausas, por exemplo, né, tipo, aí, tipo assim. Isso a gente pode substituir facilmente por respiração, e no decorrer da nossa mentoria faremos exercícios práticos e isso também vai ser resolvido. Devem ser substituídos por pausas estratégicas para maior impacto e clareza, a famosa respiração. Técnicas essenciais, essa é a base. A técnica fundamental transforma a ansiedade em confiança e a informação em clareza. Planejamento do roteiro, eu estou falando aqui de preparação e conteúdo, tá? Estruturar a fala com a introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Chamada para ação e conclusão está na mesma, tá? Objetivo e clareza. Você tem que ser direto, sem rodeio, sem ser prolixo. Lembra? Pegar a linha reta, usar vocabulário adequado para a sua audiência. Não vai falar palavras difíceis para quem não entende. Não adianta. Isso não vai conectar com ninguém. Muito pelo contrário. Vai criar aversão no seu público em relação a você. Conexão com a audiência. Estudar o público-alvo para adaptar a mensagem e gerar empatia. Também já falei sobre isso. Expressão e performance. Controle de respiração. Prática essencial para sustentar a voz, controlar o ritmo e gerenciar a ansiedade. Linguagem corporal, postura ereta, gestos naturais e a identidade da mensagem. E a gente já está falando da parte ética. Quando eu falei para vocês aqui, deixa eu ver, quando eu falei de estrutura do discurso é a parte logos, tá? Você pode ver muito a parte logos. E a estrutura, quando eu falo também em relação à performance, linguagem corporal é aquilo que dá credibilidade. Pausas estratégicas usadas para dar a ênfase, permitir a absorção do corpo e evitar a distorção da linguagem. Entonação, expressividade, variação intencional de volume. Você vai ter aquela variação intencional de volume, tom e velocidade para manter o engajamento. Patos, tá? Que é expressividade.
técnicas avançadas, a tríade da persuasão, retórica. Especialistas utilizam os pilares de Aristóteles. Quando eu falo de ethos, pathos e logos, nós estamos falando de Aristóteles. Especialistas utilizam os pilares de Aristóteles para construir uma influência profunda e duradoura. O pilar 1, ethos, credibilidade e autoridade. Credibilidade e autoridade. Pilar 1, ethos. Aplicação do ethos. Demonstrar conhecimento inquestionável, ter uma linguagem congruente, corpo, palavreados e citar cases de sucesso. Então, quando falar em ethos, automaticamente, autoridade. Ethos, autoridade. Ethos, autoridade, autoridade, ethos, autoridade. Patos, conexão emocional. Patos, emoção, patos, emoção, patos. A emoção é o uso do storytelling. Storytelling é quando você conta aquela história com riqueza de detalhes, para despertar as emoções que você deseja no seu corpo. Então, o uso do storytelling estratégico para gerar empatia, colocar em medos ou esperanças no público e utilizar o humor intencional. Lembra que eu falei da diferença engraçadinho? Você vai usar o humor de forma intencional como ferramenta de conexão. Aliás, a ferramenta mais poderosa para conexão, sem sombra de dúvidas, é o humor. Logos, lógica, logos, lógica, lógica, logos, logos, lógica, lógica, logos. Passo, ethos, credibilidade, patos, emoção, logos, lógica. Logos, apresentar os argumentos irrefutáveis. Se estamos falando de lógica, estamos falando daquilo que é irrefutável. Apresentar argumentos irrefutáveis, dados e evidências e utilizar a refutação para antecipar. Você mesmo faz a pergunta para você de forma que isso seja irrefutável. Ora, fulano de tal, se você me perguntasse isso, isso e isso, a resposta seria lógica, seria essa. Isso é a refutação antecipada, tá? E nisso você já derruba todas as objeções da audiência. Quando você faz uma pergunta para si mesmo e você responde, muito provavelmente você já vai tirar a dúvida de pelo menos 30% da plateia que eles fariam no final do treinamento ou no final da sua mensagem. Hipérbole, aquele exagero intencional, espera uma eternidade. Isso gera ênfase dramática e sublinha a importância de um ponto, tá? Shock value, começo intencionalmente provocativo, surpreendente ou controverso. A ideia é capturar 100% da atenção da audiência nos primeiros momentos da apresentação. Lembra? Pé no peito, traz uma informação, um dado, faz uma curva lógica. 85% de vocês estão fazendo da forma errada e não sabiam. Isso é muito legal, tá? Ancoragem gestual. Associar um gesto específico a um conceito central, repetindo para reforçar e memorizar o impacto. Então, o seu gesto acompanhando a sua fala, isso sem dúvida alguma facilita muito a memorização e gera um impacto absurdo também. E além de fixar a ideia na mente do público. Proxêmica é o uso consciente do espaço no palco. Lembra que eu falei ocupar o espaço? Isso é uma proxêmica. Mudar de posição para sinalizar transição, aproximar-se para dar mais intimidade ou afastar-se para dar ainda mais autoridade, tá? Então, se você tiver a oportunidade de falar em público e tiver condições de falar sempre em um lugar mais alto que a sua plateia, não é uma questão de vaidade, é uma questão de autoridade, faça isso. Se não, na pior das hipóteses, no mesmo nível, por favor. Estrutura da apresentação de impacto. Uma apresentação avançada deve seguir o fluxo lógico e emocional. Abertura, aplicação do shock value para garantir a intenção imediata, introdução aos pilares, que seria já no slide 2, apresentar a retórica, ethos, patos e logos, como a solução para a comunicação ineficaz. Desenvolvimento, que aí você já vai colocar mais um slide de 3 a 5, assim mais ou menos, detalhar e exemplificar cada pilar. Aqui eu estou falando caso vocês façam slides, tá, gente? Obviamente. Ethos, patos e logos de forma sequencial, que é o desenvolvimento, né? Slide 3, 4, 5. Sempre de forma sequencial. Ethos primeiro, patos depois e logos depois. Senão a sua mensagem vai ficar totalmente desconexa, tá? Enriquecimento de estilo. Lá no slide 6, 7, já dá uma enriquecida, mostra algumas metáforas, hipérboles, para dar aquele impacto maior no seu discurso. A revisão, que você já vai colocar já partindo para o final, que é um slide 8 mais ou menos. E a conclusão, fechamento emocional, que aí já é o final de tudo, que é o patos, e uma chamada para ação clara e motivacional. E aí, da próxima aula em diante, nós já falaremos sobre técnicas hiperavançadas e situacionais. Para o momento, eu vou garantir que vocês tenham acesso a todo esse material, tá? Ficou com dúvida? Assista a aula novamente. Me manda mensagem, não há problema algum em relação a isso.
Então, senhoras e senhores, muitíssimo obrigado a todos vocês. A partir da próxima aula eu também já vou dar sempre uma manha de um aplicativo de inteligência artificial diferente por aula. Isso vai ajudar muito na realidade, no dia a dia das senhoras e dos senhores. E para hoje eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de todos, agradeço a confiança. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos caminhar para um sucesso individual e coletivo e que daqui nos tornaremos grandes amigos, parceiros e vamos continuar caminhando juntos. Gente, obrigado. Levem isso a sério, levem isso para a vida de vocês. Sem dúvida alguma, essa é uma aula que, se vocês aproveitarem, já vai colocar vocês num patamar muito acima das pessoas que estão concorrendo profissionalmente e em qualquer outra situação da vida de vocês, de verdade. Isso aqui já é algo que 99% das pessoas não sabem nem por onde começar, beleza? Um beijo a todos, fiquem com Deus.